Olá, irmãos, bom dia, que Deus abençoe ricamente a você e a sua família nessa manhã, domingo, onde estaremos mais uma vez meditando na Palavra de Deus para tirarmos lições preciosas para a nossa vida a partir da família, ou de homens e mulheres do passado que tiveram experiências extremamente significativas e importantes com Deus. E hoje, nessa manhã, nós gostaríamos de convidá-lo e nós vamos aprender a respeito da vida de uma família habitante de Belém, em Israel, na época dos juízes, período dos juízes. Estou falando da família de Elimeleque, sua esposa Naomi e os seus filhos, Malom e Quilion. Então vamos aprender a respeito da família, dessa família, e o que nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje sob esse título que nós passamos para você. Não perca a esperança. Irmãos, precisamos de esperança em todos os tempos, e esse tempo que estamos vivendo é um tempo propício para realmente mantermos a esperança, praticarmos e vivermos, porque dias melhores virão, assim como nós vamos ver no nosso estudo hoje. Gostaria então de convidá-lo para lermos o livro de Ruth. Livro de Ruth, alguns versículos do primeiro capítulo apenas, para que nós possamos nos situar a respeito desse texto. Ruth, capítulo 1, de 1 até o versículo 14. É a nossa base e nós conhecemos bem a história, então fazer algumas considerações a respeito desse texto. Vamos ler. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher chamava Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então ela se dispôs com as suas 2 noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta terra ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela, Noemi, com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: volta, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvessem filhos, esperá-los-ias até que viesse a ser grandes, abster-vos-ias de tomardes marido? Não, minha filha, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Irmão, na continuação, essa história é muito bela. Você pode ler, o livro de Ruth tem apenas 4 capítulos, e conta a história, esse apego de Ruth à sua sogra Noemi, e a Ruth volta com a sua sogra para Judá, para Israel,
volta para Belém e vive uma experiência extraordinária e vem a ser realmente uma marca, né? uma referência como os antepassados da linhagem do qual vem o rei Davi e depois Jesus. Uma história muito bela. No entanto, nós vamos nos ater aqui à decisão anterior, isto é, do pai de família Elimeleque, que decide abandonar o lugar onde vivia para ir procurar, né, uma situação de adversidade, de fome, para ir procurar solução, recursos longe da terra do Senhor. Irmãos, eu gostaria então que você considerasse isso. Elimeleque morava em Belém, Efrata, região próxima a Jerusalém, próxima à capital, e ali nessa terra a gente conclui que ele era uma pessoa de posses. Ele tinha propriedades, ele produzia alimentos e nessa época, não sabe exatamente como, diz que é na época dos juízes, quando os juízes julgavam a terra, esse período dos juízes, né, ele começa então quando o povo se estabelece na terra de Israel, tomando posse, e esse período dos juízes vai até o primeiro rei, que foi Saul. Bom, considerando a cronologia aí, Saul teria sido instituído rei por volta de 1050 a.C. E o período dos juízes seria aí de 330, 350 anos. Então, esse período aí por volta de 300 anos, né? Então vai de 1350 até 1050, é um período aí antes de Cristo, seria o período dos juízes. Nós não sabemos quando. O fato é que esses habitantes de Belém, estabilizados ali na terra, que foi dividida entre o povo, eles prosperaram. E diz esse período aqui que veio uma fome. Não sabemos qual a causa, mas houve fome na terra. E Elimeleque, apesar então de ser um proprietário de terra, ter, né, alguns bens, tal, propriedades, ele toma uma decisão que vai mudar o destino, os rumos de toda a sua vida. Ele decide se mudar junto com seus 2 filhos e a sua esposa para a terra de Moabe. A terra de Moabe, foi o descendente de Ló quando ele fugiu, né, de Sodoma para não ser morto ali. Então ele vai para as montanhas, ele vai com as suas 2 filhas, diz a palavra de Deus. E lá nessa montanha ele habitava numa caverna. E as filhas veem que não tem pessoas ao redor, não tem homens com os quais ela venha se casar para constituir descendência. Então, as 2, as mais velhas, decidem, né, e deita com seu próprio pai, e o descendente é chamado de Moabe, é o pai dos Moabitas. Então, os Moabitas, um povo descendente de Ló, que foi e era sobrinho de Abraão. Mas esses Moabitas viveram sempre fora, né, não reconheciam Deus, Jeová, como seu Deus, buscaram outros deuses e constituíram um outro povo que foi inimigo figadal do povo de Israel. Então a gente vai encontrar várias interações entre eles, sempre um tentando destruir ou guerrear com o outro. Então era proibido, se tornou proibido para qualquer judeu se aproximar, se casar ou ir para a terra de Moabe, ou para o povo de Moabe, os Moabitas. O deus deles é diferente, Quenos e tal, então eles tinham um sistema totalmente avesso à orientação de Deus. Mas Elimeleque toma essa decisão. Irmãos, Elimeleque deixa a sua terra num período de crise, para ir tentar, né, melhorar a situação na terra, na casa do inimigo. Irmão, que decisão triste a de Elimeleque. Ele conhecia a orientação da lei, a orientação de Deus, ele conhecia a orientação de Moisés, ele conhecia, sem dúvida alguma, as proibições que havia a respeito disso. Apesar de tudo isso, no momento de crise, no momento de dificuldade, Elimeleque, ele toma essa decisão desastrosa e precipitada. Ora, muitas vezes não vivemos tempos de crise hoje também. As crises acontecem com o povo de Deus, com o povo compromissado com Deus. Em qualquer época, com a família de Deus acontece crise. Nós temos visto aí vários homens, exemplos, passaram por crise. E talvez, meu irmão, você também esteja passando por uma crise.
E esse momento é um momento muito importante com as decisões que nós tomamos nesse momento de crise. Cuidado, peça orientação do Senhor. Nós vimos que Elimeleque, ele simplesmente deixa, e aqui não há nenhuma constatação de que ele pediu orientação de Deus. Ele fugiu das lutas diárias. Ele não teve coragem de enfrentar todas as famílias ali de Belém, passavam pela mesma situação de privação, de crise, falta de alimento, a seca era brutal. E Elimeleque eventualmente até tinha mais recursos do que a média da população, ele era um proprietário de terra, mas ele não enfrentou essas dificuldades. Meu irmão, exige de nós, um momento de crise, muita serenidade. Talvez estejamos, você e eu, estamos vivendo um momento de crise em todo sentido. Muito cuidado com as suas decisões. Lembre-se, Deus é o Senhor da história. Ele está no controle de todas as coisas. Elimeleque perdeu essa oportunidade. E o que é que ele fez? Mudou da sua família buscando uma solução, mas o que realmente aconteceu lá foi a sua morte e a morte dos seus 2 filhos num período de menos de 10 anos. Ou seja, Elimeleque buscava realizar sonhos, encontrou na terra de Moabe cemitério de sonhos. Foi o cemitério dos sonhos de Elimeleque e dos seus 2 filhos. Cemitério de ter uma descendência. Lá não aconteceu isso, muito pelo contrário, ele morreu e os seus 2 filhos morreram na busca dessa. Sabe por quê, irmão? Belém quer dizer a casa do pão. E pela fome, Elimeleque abandonou a casa do pão, a casa do alimento, para buscar num lugar estranho, num povo estranho, a solução para essa situação. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. Olha, o nosso compromisso com Deus é a possibilidade, nossa intimidade com Deus é a possibilidade, a melhor possibilidade que eu e você temos para enfrentar, é a melhor companhia para enfrentarmos e vencermos as dificuldades. E isso em qualquer época, hoje ou nos tempos de Elimeleque. Então, eu e você, com intimidade, com comunhão com Deus e na casa de Deus, sob a orientação de Deus, é a melhor arma que você e eu temos para enfrentar a dificuldade. Fugir disso, irmão, fugir procurando soluções em outros deuses ou em outras casas, em outros lugares, é o caminho do desastre. É o caminho do cemitério dos nossos sonhos, das nossas aspirações. Elimeleque tomou essa decisão. Ele perdeu a esperança muito rápido. Ele não julgou que o Deus que os trouxeram até aqui, que deu aquela terra, que havia realizado milagres, Elimeleque sabia muito bem disso. Ele estaria com eles, continuaria com ele. E a Bíblia diz que em função desse período de fome, Elimeleque abandona, a sua terra e vai para a terra dos Moabitas. As dificuldades não podem nos colocar longe da presença de Deus. As dificuldades não podem nos levar para longe da presença de Deus. As dificuldades não podem nos deixar abandonarmos a casa de Deus. É a pior solução que existe, irmão. E tem alguns irmãos que têm tomado essa decisão hoje. Se você, meu irmão, está passando por dificuldade, lembra, a casa de Deus, a família de Deus, o povo de Deus ainda é a melhor chance de você superar essa dificuldade. É lógico que a família de Deus também está passando por essa dificuldade, mas mantenha essa unidade, mantenha a fé, mantenha a esperança, não perca a esperança como fez Elimeleque, porque o Senhor mudará a sorte, o Senhor vai interferir na vida do seu povo. A expressão aqui, é que o Senhor visitou o seu povo com pão. Deus há de te visitar com solução para a dificuldade que você está atravessando. Não perca a esperança, continue firme e continue na casa do Senhor. Abandonar a casa do Senhor, e essa muitas vezes é a primeira atitude que algumas pessoas tomam quando vêm as dificuldades ou quando está enfrentando dificuldade, muitas vezes que elas mesmas causaram, é fuga da presença do Senhor, fuga do povo do Senhor. Não, saiu da igreja, não quer mais compromisso com Deus, está vivendo, irmão, isso é um caminho do desastre. Nós temos aconselhado e conhecido pessoas que têm enfrentado essas dificuldades. Muitas vezes, um erro, um desvio, uma doença grave, uma perda de um emprego, uma situação qualquer, e as pessoas perdem a esperança e tentam viver distante do Senhor. Sempre é uma solução pior. Sempre não vai resolver o problema, vai agravar os problemas. Elimeleque levou a sua família para longe da presença de Deus, para longe do povo de Deus, e não encontrou solução. Muito pelo contrário, encontrou destruição.
Isso acontece hoje. Longe da presença do Senhor, não há solução para as suas dificuldades, para as suas crises, para os seus momentos de tempestade. Não fuja, procure vivê-los, porque o Senhor há de operar e transformar essa situação em nome de Jesus. Segunda coisa que eu gostaria de lembrar aqui, perigosamente, Elimeleque se instala na terra de Moabe. Ele diz que saiu de Belém, saiu de Israel e foi até a terra de Moabe. Você olhando no mapa, nós vamos ver que Elimeleque habita, né, olhando o mapa de Israel, de sul para o norte, né, você tem de norte para sul o Rio Jordão, no centro o Mar da Galileia e mais abaixo o Mar Morto. Belém fica à esquerda, né? Então a oeste do Rio Jordão. A terra de Moabe ficava a leste, o lado oposto. É uma viagem não muito longa, né? Talvez aí 80 quilômetros, não sabemos exatamente para onde que ele foi, mas não era muito longa para os dias de hoje. Naquela época, imagine, saíram, provavelmente aí no lombo de jumentos ou de camelos, então vários dias, né, nessa viagem que ele fez até chegar à terra de Moabe. Mas ele se instala nessa terra. Outros costumes, outros deuses, um outro povo. Ele se instala lá. Irmão, muito cuidado com essa situação nos dias de hoje. O que é se instalar longe da presença ou do povo de Deus, longe da terra do Senhor? É o que muitas pessoas têm feito, virado as costas no momento de crise e se instalado. Ou seja, não quero mais contato, não quero mais convívio. E aí, às vezes, por causa de alguém, por causa de alguma situação que passou na experiência na igreja, ou por causa, inclusive, de atitude, né, de pessoas, liderança dessa igreja em relação a elas. Nós temos pessoas hoje que têm instalado em outros lugares, às vezes até outros lugares, e pior, abandonado totalmente o seu compromisso, sua intimidade com o Senhor, a sua comunhão com o povo e também com o Senhor. E isso é triste, irmão, porque você se instalar longe da presença do Senhor é a pior coisa que tem, seja para você pessoalmente ou para a sua família. Lembra, você pode ser o responsável por estar causando, né, distanciamento da sua família, dos seus descendentes em relação a Deus. Hoje, tomando uma decisão de distanciar-se, de instalar longe da presença do Senhor, você pode estar condenando os teus descendentes a esse distanciamento. Elimeleque, ele não percebeu, mas quando se instalou em Moabe, ele trouxe morte para si mesmo, para os seus filhos, ninguém sabe, mas aconteceu. E não só isso, né? Naquela terra ali, o futuro seria um distanciamento. Os seus filhos se casaram, a Bíblia diz que eles não tiveram filhos, não tiveram descendentes ali, e pela misericórdia de Deus puderam retornar a Judá, a Belém, especialmente a viúva, no caso, e a sua nora. E Deus, ainda pela sua misericórdia, concedeu uma continuidade abençoada para essa família, muito abençoada. Mas às vezes isso não acontece. Muitas pessoas têm se instalado e permanecido longe da casa do Senhor. E a gente fica triste porque vê que os descendentes continuam distante da casa do Senhor. Conheço algumas pessoas que tiveram intimidade, que foram ativos no relacionamento com Deus, ativos na igreja, e hoje instalaram-se longe da presença e da casa do Senhor. Que tristeza! Olha, irmão, a gente aprende com Elimeleque que essas decisões, elas podem ser desastrosas, mas pela misericórdia de Deus elas não são final. Mesmo na viúva que Elimeleque deixou, ela percebeu isso. A decisão do meu marido não foi final, isto é, não vou permanecer na terra de Moabe. Eu vou voltar, eu vou fazer meia volta e voltar a casa ao povo de Deus, ao povo de Israel. E ela faz isso e Deus, pela sua misericórdia, restaura ainda a condição de Noemi, nós vamos ver daqui a pouco. Mas a decisão de Elimeleque de se instalar distante, na terra de Moabe, distante da casa do Senhor, distante da terra do Senhor, distante da família do Senhor, foi desastrosa naquela época para ele e ainda é hoje. Tem muitas pessoas se instalando longe da terra e da casa do Senhor. Em nome de Jesus, não faça isso, meu irmão. Se você tem tomado essa decisão,
Volte enquanto é tempo. O Senhor visitou ou vai visitar o seu povo, né? Ele vai visitar a sua família, Ele vai visitar você. Em nome de Jesus, volte. Não se instale, não se acomode longe da casa do Senhor. É tempo de reaver a esperança. É tempo de voltarmos para Deus. Não perca a esperança se instalando longe da casa do Senhor. Elimeleque fez isso, você não precisa fazer isso. Um outro aspecto que eu gostaria de salientar aqui é o que levou Elimeleque a fazer isso. E aí, irmão, nós vemos que foi a fome. Mas, na realidade, se a gente analisar bem, nós vamos ver que não foi exatamente a fome, foi o medo da fome. Foi o medo da situação de permanecer ali em Belém. Porque, às vezes, irmãos, é o medo de uma situação que ainda não está concretizada. Não há nenhum relato de outra família que acompanhe Elimeleque. Não há nenhum relato de outras famílias que foram para outras terras. E lembra, se a fome veio para ele, veio para aquela terra, todos passaram por essa situação. Muitas vezes, irmãos, por alguma razão, nós temos mais medo da situação que se apresenta do que do próprio evento, própria situação em si. Ficamos com medo, e isso é falta de intimidade com Deus. Quando é que a gente vê isso na família ou na vida de Elimeleque? Elimeleque quer dizer, o meu Deus é rei. Olha, o pai de Elimeleque, quando dá o nome para o seu filho Elimeleque, né, ele diz, olha, meu filho vai ser uma testemunha de que Deus é rei, meu Deus é Senhor. E essa deveria ser a vida, né, de compromisso de Elimeleque, uma vez que o nome diz muito, né, da vida desses homens. E Elimeleque se casa, né, com uma mulher cujo nome é Noemi. E Noemi significa doce, agradável. Então, uma mulher agradável, uma mulher alegre. E vive ali na sua fazenda, próximo de Belém. Tem 2 filhos. Mas nós não sabemos, irmãos, qual a razão, mas Elimeleque batiza os seus filhos de uma maneira desastrada. Irmãos, o nome Malom significa enfraquecido, adoentado. Podia ser que esse menino nasceu com uma doença, mas simplesmente por causa de alguma coisa, Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, ele tem olhado para o seu filho e desanimou. Olha, nasceu um descendente, vai ver nessa terra árida, aquela região é árida, certo? A produção é difícil, tudo é difícil, mas as pessoas prosperam ali. Visitamos, né, há uns anos atrás, a região de Belém, e como quase todo Israel, é difícil, é desértica. E vimos lá, inclusive, as terras de Elimeleque, de Boaz depois, né, onde seriam as terras ali, para onde Ruth e Noemi voltaram. Ela permanece lá e hoje ainda é produtivo. Quando tem água, quando vem então um ano de chuva, essas são as melhores terras do mundo. Planta e colhe-se, mas na seca as pessoas estão sobrevivendo ali, cuidando dos seus rebanhos, que são muito resistentes e acham comida naquela região tão árida. Mas de repente, anos de fartura, a colheita de trigo, de outros cereais, de ervilhas e tal, é abundante. E se você irriga, hoje tem uma região ali próxima, se irrigar, Belém hoje é uma cidade dominada, né, pelos palestinos, mas ainda assim você vê pequenos pontos de irrigação, hortas caseiras, onde a produção é intensa, né? E naquela época também não era diferente. Mas Elimeleque, apesar de ter esse nome, Deus é o meu rei, ele olha para os seus descendentes com uma visão muito negativa. A situação ali de plantar e eventualmente não colher foi minando a esperança de Elimeleque, e ele perde a esperança no batismo dos seus filhos. Quilion, Malom, adoentado, enfraquecido, e Quilion, definhado, ou uma ruína completa, uma ruína acabada. Imagine, irmão, um homem cujo nome, meu Deus é rei, batiza o seu filho de adoentado, definhado, uma ruína completa, uma ruína acabada. É uma visão muito pessimista que acometeu Elimeleque. E por quê? Um dos motivos dados aqui seria a fome. Mas a fome veio para todo mundo. A fome todos enfrentaram e ninguém fugiu dela. Elimeleque não teve a intimidade necessária com Deus para enfrentar as crises. Irmãos, muitas vezes nós temos vivido isso hoje. Sem Deus, as nossas crises são muito maiores.
sem a intimidade com Deus, sem a companhia, sem busca da presença do Senhor para as nossas vidas, sem nos reabastecermos nele, as nossas lutas são muito maiores. É o povo de Israel quando chega na terra prometida. Os 12 espias enviados, 10 olham e falam assim, nós somos gafanhotos e eles são gigantes. Eles vão pisar em nós. A terra é boa, a terra é aquilo que o Senhor prometeu, mas nós não somos ninguém. 2 deles olharam e falaram assim, a terra é boa, o Senhor já nos deu, eles serão vencidos, nós vamos conquistar essa terra. Veja bem, a mesma coisa, a mesma experiência, viram as mesmas coisas, mas só que 10 espias que não confiavam, não tinham intimidade com Deus, viram e perderam toda a esperança. 2, Josué e Caleb, viram as mesmas situações, Deus nos deu a terra que Ele prometeu, terra que mana leite e mel, terra de abundante, e esse povo que está aí é uma situação que nós vamos enfrentar, é uma dificuldade que nós temos que tirar do caminho, essa promessa de Deus. Meu irmão, qual é a promessa de Deus para nós hoje? É que nesse mundo nós teríamos aflição. Se você veio para a igreja, se você está buscando as bênçãos de Deus, que vai te livrar de toda dificuldade, você está no lugar errado, você está com a mentalidade errada. E isso vai fazer com que rapidamente você perca essa esperança. Qual é a mentalidade correta? Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu estarei com vocês, eu venci o mundo. As dificuldades serão vencidas. Então, a presença do Senhor vai fazer toda a diferença. Elimeleque perdeu essa perspectiva. E diante das dificuldades, ou pelo medo das dificuldades, o medo de enfrentar as adversidades, fez com que ele fugisse e enterrasse todos os seus sonhos de prosperidade, de descendência na terra de Israel e foi se instalar na terra de Moabe. Não permita que isso aconteça com você hoje. As dificuldades têm surgido. O medo, nós estamos vivendo um sistema de tensão, dias difíceis e as notícias não são boas. Mas confie em Deus, se apegue a Ele, busque intimidade com o Senhor. Esse é o momento oportuno e venceremos as crises, venceremos as dificuldades junto, na presença, em comunhão com Deus, de maneira muito mais fácil do que se nós tentarmos enfrentar ou fugirmos dela procurando solução onde não há solução. Só em Deus, meu irmão, há solução e companhia nas dificuldades. Fora do Senhor, fora da intimidade, do compromisso, da busca do Senhor e da sua presença em nossa vida, da ação do Espírito Santo em nós, da presença de Deus ali nos orientando, nos ajudando, a solução, a esperança. Fora disso, é fácil perder a esperança e abandonarmos a fé, distanciarmos da presença do Senhor. E lá diz a palavra de Deus, morreu Elimeleque, e depois seus filhos se casaram com moabitas daquela terra, o nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Nós conhecemos bem a história. Mas eles não tiveram descendentes. Os 2 também morreram num período de menos de 10 anos. Ou seja, saíram da terra do pão para a terra de Moabe. E a terra de Moabe havia sido literalmente amaldiçoada por Deus. E esse homem foi buscar a bênção no lugar da maldição. Não existe possibilidade. Deus tem nos avisado. Cuidado com julgos desigual. Cuidado com associações desiguais, cuidado com a busca em lugares onde você sabe que não vai encontrar solução ou não vai encontrar a presença de Deus. Esses lugares ou essas companhias, essas associações não nos levam à vitória, não nos levam próximo do Senhor, mas nos distancia. Mas Elimeleque foi e levou sua família para lá. Morreram todos os homens daquela família. Irmão, naquela época, não só em Judá, mas em todas as terras, todos os povos ali, uma situação de uma mulher sem marido ou sem filhos era terrível. Ou seja, Elimeleque, com a sua atitude, condenou a sua esposa Noemi, agora já velha, não podia mais ter filhos, já tinha passado da idade, ela faz essa constatação, ou ela imagina que realmente já não pode ter mais filhos. Elimeleque condena a sua esposa, agora viúva, e também as suas 2 noras viúvas dos seus 2 filhos, a uma vida extremamente difícil em qualquer lugar. E somente pela misericórdia de Deus podia ser revertido. E é isso que eu quero encerrar a nossa conversa hoje de manhã. Não importa a situação onde você já chegou, irmão. Não importou a situação onde Elimeleque havia chegado. Ele foi
perdeu todos os seus projetos, todo o seu sonho, perdeu a sua vida em Moabe. E agora ele deixou a sua esposa pobre e necessitada, acompanhada das suas 2 noras, também pobres e necessitadas. Sem esperança, somente contando, e aí vem agora a ação miraculosa e benfazeja de Deus, contando com a graça e a misericórdia de Deus. E Noemi não se esquece disso. Ela ouviu falar, porque aí no versículo 6 diz que então ela se dispôs com a sua nora para voltar à terra de Moabe, voltar da terra de Moabe, porquanto nesta terra ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Irmão, isso é extraordinário. O Senhor sempre se lembra do seu povo. Meu querido irmão, se você é da família de Deus, o Senhor sempre se lembra da tua família. O Senhor sempre se lembrará de você. Não esqueça disso, irmão. Você pode estar passando por uma situação difícil agora, mas lembra, as misericórdias do Senhor não têm fins, e elas se renovam a cada manhã. E hoje, e amanhã, e essa noite, o Senhor pode voltar o seu rosto para você, se lembrar das suas promessas, lembrar das suas misericórdias e visitar você com graça e com misericórdia. Noemi ouviu, agora que ela não tinha mais filhos e nem marido, ela ouviu que na terra de Belém, de onde eles saíram, Deus se lembrou do seu povo. Irmão, essa expressão se renova ao longo da história. Essa expressão se renova ao longo da minha geração. Essa expressão se renova na minha família. Deus se lembrou do seu povo. E o que quer dizer isso? Daquele desejo do seu coração, daquele anseio do seu coração. A gente tem no nosso PG Manancial o hábito de orarmos, né, pelo desejo do coração, que ninguém precisa saber, mas que você tem lá dentro. Deus se lembra, temos vários testemunhos. Olha, Deus realizou o desejo do meu coração, o pedido que eu nunca verbalizei. Então as pessoas vêm testemunhar. Hoje nós estamos vivendo isso nessa experiência hoje no nosso grupo, por exemplo, nosso pequeno grupo Manancial. Deus se lembrando, ou visitando, ou galardoando, respondendo ao pedido, ao anseio do coração. Mas também na nossa vida, você tem um desejo, você tem uma aspiração, você tem um sonho, não vá para a terra de Moabe. Lá é cemitério de sonhos. Volte-se para Deus, volte-se para a família, para a casa de Deus, a casa do pão. Ou seja, onde vai haver saciedade das suas necessidades. Não é uma promessa e você não deve voltar para isso, mas Deus vai se lembrar do seu povo. Deus vai visitar você. Não importa por onde você esteja ou o quanto você distanciou dele. Lembra das suas misericórdias, ela se renova sobre nós. Noemi se lembrou disso. Noemi se lembrou disso. E apesar de ter voltado, segundo ela, amarga, porque Deus pesou a mão sobre ela e sobre sua família, ela ainda assim volta. Ela permite renascer no seu coração a esperança. E é isso que nosso título diz, não perca a esperança. Permita renascer hoje a esperança no seu coração. Irmão, Deus ainda não escreveu o último capítulo da sua história. Havia morrido o marido de Noemi, havia morrido os 2 filhos, ela ficou sozinha, agora na companhia de uma nora que também não tinha nada, saiu rica. Se você continuar lendo, você vai ver, eu saí rica, eu saí dessa terra ditosa, abençoada, e voltei pobre e necessitada. Mesmo assim ela volta, renasce em Noemi a esperança, e ela volta dizendo, não me chame mais de Noemi, a agradável, a alegre, me chamem de Mara, a amarga. Mara quer dizer amarga. Noemi troca o seu nome, porque a sua experiência foi terrível. Meu irmão, tem muitas pessoas hoje que estão vivendo a experiência de Mara e não a de Noemi. Isto é, você olha em volta e vê definhamento, destruição, doença, desarranjo. Irmãos, em nome de Jesus, ainda há esperança. Renove, permita renovar no seu coração a esperança. Deus renova sobre nós as suas misericórdias a cada manhã, e Ele pode visitar a sua família, Ele pode visitar você, Ele pode visitar os seus filhos. A sua condição Deus pode mudar nos dias de hoje. Permita renascer no seu coração a esperança e volte-se para Deus. Volte-se à casa de Deus, à casa do pão. E Noemi volta com a sua nora a Belém. E Deus renova, o Deus visita também a Noemi com graça. Continue lendo a história de Ruth, você vai ver que experiência extraordinária essa mulher vive, já velha, já sem recursos nenhum, perdeu as suas propriedades, não sabemos a sua casa, perdeu.
quando ela abandonou, quando seu marido abandonou, tudo foi perdido. Ele abriu mão da sua herança por causa de um sonho em uma terra distante. Irmão, isso foi um desastre. Muitas pessoas hoje abrem mão da sua herança, abrem mão da promessa de Deus, abrem mão daquilo que Deus graciosamente tem oferecido para nós, para buscarmos realizações de sonho em outras terras, em outros deuses. Isso não vai acontecer, é o caminho para o desastre. Mas ainda assim, nós temos nesse livro a lição de que em qualquer momento que você tenha feito isso, é possível voltar, mesmo que agora esteja no bagaço, em cacos, esteja destruído. Era o caso da família de Elimeleque. Agora já não existia mais Elimeleque e nem os seus 2 filhos. Existia apenas a viúva, mas ela ainda se lembra que Deus, mesmo na situação, ele vai se lembrar dela. E ela volta para Belém. E voltando para Belém, ela vive uma das experiências mais fantásticas que alguém poderia viver na presença do Senhor. Continue lendo o livro de Ruth, você vai entender isso que nós estamos falando. Mas o que eu gostaria de salientar é que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Deus é um Deus que nos acompanha nas dificuldades. Deus é um Deus que tem prazer em nos visitar e socorrer nas adversidades. Não perca a esperança, meu irmão. Não perca a esperança como fez Elimeleque. Mesmo que a situação que você está enfrentando seja difícil, volte-se, permaneça na casa do Senhor. Permaneça na companhia do povo do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Essa é a melhor maneira para você superar obstáculo, superar dificuldade. Não tente solução onde não há solução. Não busque cemitério dos seus sonhos fora da presença do Senhor. Busque a realização dos seus sonhos. A Bíblia diz com muita clareza para cada um de nós: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Você, agrada-te do Senhor. Sua família, agrada-te. Busque ao Senhor e o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Faça isso, meu irmão. Com certeza você será abençoado por Deus e abençoará a tua família e os teus descendentes. Nós vemos que a misericórdia do Senhor agindo sobre Noemi e sobre Ruth permite que elas voltem e se integrem novamente à família do Senhor, ao povo do Senhor. E não só isso, mas venha a ser uma referência na descendência da qual vem Jesus e imediatamente Davi. Lembra, Ruth, né? Ela se casa com Boaz, a sogra de Noemi, e tem um filho, Obed, que se torna filho e alegria para Noemi, essa avó, que agora volta a ser chamada de Noemi, não mais Mara, né? Porque aquele neto é a realização dos seus maiores sonhos, dos sonhos do seu coração. E de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi. Então, Ruth se torna bisavó de Davi, do grande rei Davi. E nós sabemos que da linhagem de Davi vem Jesus. Então esse gesto, apesar da loucura de Elimeleque, Deus transforma em bênção, age com graça e ainda assim dá uma solução extraordinária para esse destempero desse homem. Deus tem graça para conosco, mas não vamos tentar, não vamos viver essa experiência, porque ela é amarga. Vamos continuar firme na casa do Senhor, na presença do Senhor, no povo do Senhor. Essa é a melhor solução para as nossas vidas. Não perca a esperança, meu irmão. Qualquer que seja a tua luta, em nome de Jesus. Amém? Que alegria estar com você. Hoje nós temos às 5 horas o nosso culto online e às 17 horas, então, o culto online, e às 19 horas o nosso culto presencial. Está na presença do povo de Deus e que Ele te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus. Um abraço, meu irmão. Até a próxima.